Boa noite novamente para quem está na sala. Boa noite. Olá para quem está nos assistindo aqui também. Eu sou a professora Maíra Zapater, como já disse aqui na sala, agora dizendo para vocês que estão nos assistindo. A gente vai examinar hoje o tema dos direitos humanos no Sistema Internacional de Proteção da ONU. A ideia aqui hoje é compreender como foi o surgimento do sistema ONU, no Sistema Internacional dos Direitos Humanos, entender um pouco como funcionam os sistemas de proteção internacional e verificar os principais tópicos dos tratados desse sistema internacional aqui. Eu queria muito que a gente tivesse tempo de nos apresentarmos a todos nós. Eu vou pegando o nome de vocês ao longo da nossa exposição. Eu sou doutora em Direitos Humanos, especialista em Direito Penal e Processo Penal. Costumo dizer que eu comecei no crime, agora estou de volta no crime. Estou com turma de graduação e de pós-graduação em Direito Penal na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, mas a minha formação em Direito e Ciências Sociais também. Então, por isso que eu acabo tendo uma visão mais multidisciplinar dos temas que a gente vai ver e talvez um pouco menos apegada dogmática, mas só para vocês entenderem um pouquinho qual que é o contexto que a gente está examinando aqui. Bem, para a gente pensar o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, pensar o sistema ONU, a gente sempre vai precisar partir de um ponto histórico que é o momento na história em que isso aconteceu. O que a gente chama hoje de direitos humanos nem sempre se chamou de direitos humanos. Muito embora a ideia de haver direitos individuais fundamentais que deveriam ser resguardados no ordenamento jurídico, então direito à vida, direito à liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito à saúde, direito à educação, todos esses direitos eles se remontam ao final do século XVIII e final do século XIX, respectivamente. Mas eles só vão ganhar esse nome de direitos humanos e vão ter o formato que a gente examina hoje a partir da metade do século XX, mais precisamente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que é legal sempre a gente pensar esse processo de internacionalização, de como que a gente vai ter esses organismos internacionais que vão tratar dos direitos humanos e como que isso acontece a partir do início do século XX para a gente chegar em 48, que vai ser o nosso ano zero dos direitos humanos. Pessoal, 2 avisos aqui. Eu falo bastante, eu falo rápido. Então, se eu estiver falando muito rápido, que às vezes eu não percebo, vocês levantam a mão e falam, pelo amor de Deus. Tá bom? Não tem problema nenhum. E são mais do que convidados a perguntas, comentários, angústias, desabafos, críticas, sugestões a qualquer tempo. Quero ouvir a voz de vocês. Também para pensar esse processo de internacionalização dos direitos humanos e pensar nesses períodos aqui das guerras, e aqui já colocando um olhar um pouco crítico que, embora a gente esteja aqui pensando num estudo voltado para uma prova, eu acho que sempre é legal a gente não perder de vista, em especial para quem está pensando numa carreira como a Defensoria Pública. Quem aqui está pensando em Defensoria Pública? Todas e todos estão. Alguém está pensando em alguma outra carreira também? Temos todos os futuros defensores hoje? Eu estava falando com um colega defensor vindo para cá, foi tô indo dar aula para os teus futuros colegas. Então já tem torcida geral, ampla, geral e restrita. Na verdade, eu acho que um olhar crítico a respeito de tudo que a gente vê no direito seria essencial em toda e qualquer carreira jurídica. Não acho que isso deveria ser um privilégio ou prerrogativa de quem está na Defensoria Pública, de forma alguma. Mas a Defensoria aqui no Brasil, e em São Paulo principalmente, vem se constituindo como uma instituição que tem um olhar mais crítico. Então, eu acho que é indispensável, já que a gente tem esse momento aqui desse encontro, é legal a gente tecer críticas, inclusive esse processo de internacionalização, inclusive a ONU, inclusive aos tratados. Qual que é o primeiro ponto que eu vou colocar aqui para a gente equilibrar? Quando a gente pensa em direitos humanos e processo de internacionalização, a gente está pensando em um período específico da história e a gente está pensando em um lugar específico do mundo. Falar em direitos humanos e falar em tratados de direitos humanos significa falar do Ocidente. Significa falar do Ocidente político, não é o Ocidente que ensinam pra gente na escola. A linha de Greenwich está aqui. O que é o Ocidente? O que está para a esquerda de Greenwich é o Ocidente. O que está para a direita, fica imaginando Londres, o meridiano de Greenwich passando, você está de um lado aqui, está no Oriente, de cá você está... Não é isso. A gente tem valores culturais, históricos, políticos que vão caracterizar
com várias particularidades, é claro, mas a gente vai ter raízes ocidentais e raízes orientais. Então, muito embora a gente vai em diversos momentos aqui falar em universalização dos direitos humanos universais, eu acho que é interessante sempre a gente ter essa pulga atrás da orelha, da orelha é ótimo, né? Da orelha para dizer, olha, ele é universal, mas é universal pensado de um determinado lugar, para a gente poder enxergar os problemas que nós temos aqui. Mas voltando, esse processo de internacionalização, ou seja, de se pensar que existem direitos atribuídos às pessoas e que devem ser observados por todos os países, estados ou nações, a depender da forma como você for observar, ele tem um primeiro momento no período entre as duas guerras mundiais, entre as décadas de 20 e 30. É um período bem rico para a gente pensar a história. Aliás, ia falar a história dos direitos humanos, mas antes disso, as duas grandes guerras acontecem onde, gente? Principalmente continente, Europa. Mais na Europa do que na... Muito embora a gente tenha as bombas no Japão, mas eu acho importante a gente localizar isso, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são muito associadas ao processo de internacionalização dos direitos humanos, e porque a gente chama essas duas guerras de mundiais. O que é o mundo? É a Inglaterra, é a França, é a Alemanha. Aí uma ideia totalmente eurocêntrica, exatamente. É claro que, principalmente a Segunda Guerra Mundial, pela dimensão do conflito, ela vai impactar outros países fora da Europa, inclusive com conflitos ali, inclusive nos Estados Unidos, tinha campo de concentração para japoneses nos Estados Unidos, mas é um conflito que ele tem a sua raiz ali na Europa. Então a gente fala em guerra mundial, mas já dá toda uma ideia da gente pensar de que mundo a gente está falando. Mas a gente está falando desse mundo aqui. No período entre guerras, a Primeira Guerra Mundial, essa sim, conflito bem marcadamente europeu. Muito menos impacto nos outros continentes, mas até o acontecimento da Segunda Guerra Mundial, ela tinha sido considerada o conflito mais violento de que se tinha tido notícia. Tinha sido a guerra que mais tinha envolvido países, que mais pessoas tinham sido mortas, e em um lugar, aqui a gente está pensando no continente europeu, onde já havia acontecido um debate a respeito de direitos individuais fundamentais. Ainda que não se falando em direitos humanos nos termos que a gente coloca aqui. Uma primeira geração de direitos humanos ou de direitos fundamentais já tinha sido observada lá no século XVIII, com os direitos civis e políticos. Então, em países que já tinham falado sobre o direito de não ser morto, muito embora hoje a gente fale em direito à vida, esse direito nasce como de não ser morto, o Estado não pode me matar. O direito de ir e vir, o Estado não pode me prender ilegalmente. O direito de não ser torturado, o Estado não pode afetar a minha integridade física. Isso já tinha sido consolidado 200 anos antes. No final do século XIX, vários países já estavam falando em incorporar nas suas constituições, principalmente a Alemanha, que é até curioso, na Constituição de Weimar, incorporando direitos como saúde, educação, direitos trabalhistas. E não obstante houvesse todo esse movimento de valorização do ser humano, na filosofia, na política, etc., na prática a teoria se mostrou diferente, com um conflito muito violento, com muitas perdas humanas, com uma perda imensa de direitos em vários aspectos. E isso levou à primeira discussão. Primeiro, discutir os direitos dos não combatentes em conflitos armados. É só no final da Primeira Guerra Mundial que você vai começar a observar que tem gente sendo morta na batalha sem estar na batalha. Ou seja, populações de civis que estão expostas ao conflito armado e que não estão no exército, não foram mandados para a guerra. Você tem mulheres que, em geral, não estão nos conflitos, crianças que nunca deveriam estar, idosos, doentes, enfim, uma série de pessoas ali que não estão na guerra e que estão sofrendo um monte de violações de direitos que já tinham sido consagrados. É aqui que se desenvolve esse ramo do direito chamado direito humanitário. E aqui a gente já faz uma primeira distinção. Direitos humanos não é sinônimo de direito humanitário, muito embora haja relação aqui. E o direito humanitário, que tem essa terminologia empregada aqui até hoje, antecede o que a gente chama de direitos humanos. É um primeiro momento em que esses países beligerantes vão dizer, olha, tem determinados direitos mínimos que a guerra vai ter que observar. Mesmo quando eu estiver num conflito armado, eu vou ter um limite. É a primeira vez que se fala na guerra observando o direito das pessoas e não dos países. Até então a gente só tinha tratados internacionais para declarar guerra ou para acabar com guerra. Nunca para dizer eu não vou matar civis. Nunca para dizer eu não vou atacar um hospital de guerra. Isso vai acontecer pela primeira vez aqui. É
É nesse período também que vão ser criados os 2 primeiros órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos. A Liga das Nações, que tem como função a proteção de minorias, cooperação internacional e uma primeira tentativa de relativização da soberania. Eles também pretendiam a cooperação para a paz e evitar novos conflitos mundiais, com que já concluímos que eles falharam miseravelmente. Por motivo de Segunda Guerra Mundial. Não conseguiram segurar depois da Primeira. Mas a gente já tem aqui alguns primeiros tratados de direitos humanos relativos à condição de refugiados, relativos às condições do direito humanitário, as primeiras convenções que vão tratar disso. E a criação da Organização Internacional do Trabalho, que existe até hoje. A OIT nada mais é do que um órgão de direitos humanos para resguardar padrões internacionais mínimos de bem-estar no trabalho e também é uma primeira proteção para direitos sociais. Tudo bem até aqui? Diga muito bem. Mas bem, passada a Primeira Guerra Mundial e o período entre guerras, basta a gente lembrar que em 1933 sobe ao poder na Alemanha Adolf Hitler, que vai implantar o regime nazista na Alemanha, e o nazismo vai ser considerado, após a Segunda Guerra Mundial, como uma quebra de paradigma em relação a tudo que se sabia de direito até então. O nazismo ele é apontado historicamente como o principal fator para o surgimento das normas internacionais de direitos humanos. Por quê? Não pelo tamanho da violência, que já seria suficiente. Claro, você pensar nos campos de concentração, na quantidade de pessoas, 11 milhões de pessoas que foram contabilizadas como mortos, o número oficial de 11 milhões, sendo 6 milhões de judeus. Mas a questão não é da quantidade, e eu acho importante dizer isso porque não raro, ainda mais nessa época que nazismo está um termo tão disputado, né? A dúvida sobre o espectro político do regime. Tinha levantado a mão? Não? Espectro político do regime, se é de esquerda, se é de direita, a gente pode até conversar sobre isso depois, esclarecer dúvidas para quem tiver. Mas também existe essa disputa de, não, mas por que essa questão da quantidade? Porque, afinal de contas, o Stalin na União Soviética matou 30 milhões, o Pol Pot no Camboja matou 4 milhões. E aí fica nessa coisa do body count, para ver quem que é o ditador mais malvado, mais sanguinário, para você dizer quem que é o seu malvado favorito e seu critério vai ser de quantas pessoas morreram. Evidente que o número de mortes é um critério importante. É claro que é relevante. Mas não é isso que o nazismo trouxe de novo. O que o nazismo trouxe de novo é uma ação estatal legalizada em face dos seus próprios nacionais. Pela primeira vez você tem o uso oficial do direito, do aparato jurídico, aparato do Estado, com uma lei determinando que os agentes estatais devem exterminar os seus próprios nacionais. Ah, mas teve outros países em guerra civil que fizeram isso, teve países com ditadura que fizeram isso. Não, o que a gente teve são países que perseguiram seus próprios nacionais ilegalmente. Uma coisa é a gente, igualmente grave também, a questão aqui é o ineditismo, mas países que perseguiram seus próprios nacionais, a delinquência estatal, aqui a gente já tinha tido. O próprio genocídio armênio. Daqui a pouquinho a gente fala dele. Mas o que a Alemanha trouxe de diferente foi isso. Você tem um código penal alemão dizendo que é crime todo tipo de conduta que vá ferir o sentimento do nobre povo alemão. É isso. Então, por exemplo, ser judeu. Ser judeu é uma coisa que ofende o sentimento do povo alemão. Então, você nascer judeu já era um tipo penal. Com isso, você vai ter agentes estatais realizando aquela mortandade em massa, o ato de levar as pessoas para os campos de concentração. Toda aquela política de extermínio não era decorrente de uma guerra civil, não era decorrente de um conflito que tivesse sido deflagrado, mas era decorrente de uma política estatal. Você tinha agentes do Estado fazendo isso. Sobre isso, eu sempre gosto de recomendar um documentário, que é o Arquitetura da Destruição. O diretor é um sueco chamado Peter Cohen, é de 1989. A boa notícia é que tem no YouTube legendado. Inteirinho. Yeah. Alguém já assistiu? Conhece? Amanda viu? A Arquitetura da Destruição é um documentário bem interessante porque ele trata do período de ascensão do nazismo na Alemanha
e como os ideais nazistas foram sendo disseminados na população por meio de propaganda e de diversas políticas públicas que antecederam a solução final, porque a gente tem muito contato com a solução final, né? Por que a solução final? Porque a anterior não deu certo. Ao começo da solução, que era pegar as pessoas em casa, internar em hospitais, tirar das famílias e começar a queimar nas próprias cidades. Uma das razões pelas quais se montam os campos de concentração, isso é mostrado no documentário, é que a quantidade de poluição ambiental e de cinzas das pessoas que eram queimadas estava começando a afetar a cotidiano das cidades. Então, os campos de concentração foram começados a ser construídos de forma afastada. Mas isso é uma parte só do filme. O que é bem interessante, meio aterrador da gente ver, é que não é um processo de um dia para o outro. Hitler sobe ao poder em 1933, é só em 1948 que a gente vai descobrir em Totum, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos e tudo mais, que se vai ter uma noção completa. E até hoje a gente vê novas histórias, novos relatos do que acontecia na Alemanha nessa época e nos campos de concentração. E um trecho que eu achei bem, que me marca bastante aqui, que aliás eu podia ter trazido para passar, em geral eu passo esse trecho em aula. Próxima vez a gente passa. Mas depois eu posso colocar no slide esse trecho em específico que eu vou mencionar agora para quem tiver curiosidade. Em que eles mostram a política feita com os médicos alemães, o documento e formulários que eles preenchiam dizendo quem ia morrer e quem não ia morrer. Quem ia ser levado para ser internado a pretexto de doença mental e ser judeu era algo que era sobreposto à doença mental e uma questão racial. Então eram vários estigmas ali sobrepostos e com o discurso da medicina, com o discurso do direito, com o discurso da política. Um monte de gente dizendo, tá ok sim matar, judeu é a degeneração do mundo, tá tudo certo, pode sim, vamos nessa, vamos fazer. E aqui no filme mostra como essa política era feita. Então eu acho que ele é bem ilustrativo para a gente pensar o que o nazismo teve de inédito. Foi uma política pública de extermínio de pessoas. E aí o problema que isso traz é o quê? Você já tem aqui nos anos 30, em decorrência do reconhecimento de direitos fundamentais do século XVIII e do século XIX, a ideia de que se eu nasci em um país, se eu sou nacional desse país, que eu estou protegida pelo ordenamento jurídico dele. Em tese, eu estou protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Se alguém tentar me matar, o Código Penal pretende proteger minha vida, ameaçando essa pessoa com uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Se o Estado me prender ilegalmente, cabe um habeas corpus em face desse Estado para me proteger. E assim por diante. Aqui na Alemanha nazista, o que a legislação nazista faz? Vai escolher um grupo de pessoas que nasceu na Alemanha, que fala alemão, que é cidadão alemão, e vai dizer, não, você é judeu, você não é mais alemão. Judeu ou cigano, ou homossexual, ou latino, porque isso é importante lembrar também, não foi a única minoria atingida. Em termos numéricos, o que se contabilizou no maior número foram os judeus, mas não só. Então você tem pessoas que estavam protegidas por um ordenamento jurídico, e o próprio país diz, em razão de você ser quem você é, das suas condições individuais, você não é pessoa, e portanto você não tem direito a ter direitos. Esse é o ineditismo que leva a pensar, será que uma proteção internacional que dissesse, você país qualquer que seja, não pode fazer o que você quiser dentro da sua casa, poderia ter melhorado a situação? Essa é a primeira ideia que vai surgir aqui. Em contrapartida, quando os nazistas vão ser julgados nos tribunais de Nuremberg e depois o Eichmann julgado em Jerusalém, a defesa, que a meu ver, vamos combinar, não é de todo ruim. Ao contrário, tinha uma grande dose de razão. Nossa, professora, você acabou de falar de nazista, você vai defender nazista? Não, vou defender devido ao processo legal. Porque nazista, embora seja nazista, para mim não deixa de ser pessoa e não deixa de ser um réu com direitos. A argumentação dos oficiais nazistas era, olha, a gente estava cumprindo a lei. Se eu não cumprisse a lei, eu ia ser acusado de prevaricação e eu ia ser punido. Eu não estava agindo ilegalmente. Eu estou sendo julgado, eu nazista, em um tribunal ad hoc, criado por um crime que não era crime quando eu pratiquei, e por juízes que não eram os juízes naturais quando esse crime aconteceu. Infelizmente não colou, eles foram enforcados. Aí a gente já dá para pensar aqui que contexto que esses tribunais vão surgir. Mas tem toda uma discussão a respeito de como é feito o julgamento dessas pessoas depois que os tribunais de Nuremberg são instaurados. Além do mais, um outro ponto que é indicado, não pela ONU,
não por quem fez os tribunais de Nuremberg, mas por autores que estudam direitos humanos, é a bomba atômica contra as populações civis japonesas. Não tivemos outro fato como esse, em termos de destruição em massa, em termos de atingir várias gerações, quando nem se pensava, não se tinha noção do tamanho, da proporção do poder de destruição. Então, você vai ter aqui violação de direitos humanos, não só daquelas populações que foram atingidas no momento da bomba, mas por várias depois, com um pequeno detalhe: a bomba atômica jamais foi julgada. Então, é evidente que o nazismo fez é absurdo, é inadmissível, é claro que é inédito, mas a bomba atômica também é inédita. Estou colocando esses pontos para a gente perceber o quanto tem de disputa política naquilo que a gente reconhece como violação de direitos humanos ou não. E também porque, a meu ver, sempre que a gente vai estudar direitos humanos, em especial direito internacional dos direitos humanos, ONU, etc., ainda que eu ache melhor com a ONU do que sem a ONU, opinião minha, da Maíra, mas a ONU está longe de ser a panaceia para todos os males. Está longe de ser o herói no final do filme, chegando, abrindo as portas do campo de concentração com a bandeira de um determinado país, onde talvez fique a sede da Organização das Nações Unidas. Onde fica a sede da ONU, gente? Quem chuta o país? Estados Unidos. Estados Unidos. Fica em Nova York. O detalhe é que os Estados Unidos não assinam quase nenhuma convenção da ONU. Não é engraçado? Não é curioso essa parte? É uma parte muito interessante. Sobre essa questão, não só da bomba atômica, mas de outros crimes de guerra ocorridos também na Segunda Guerra Mundial, não tem jeito de dar aula sem fazer propaganda de Netflix, gente. Eu vou um dia fazer uma coletânea de todas as vezes que eu indiquei coisa do Netflix em aula, eu vou pedir uma assinatura grátis para eles. Tem uma série muito bonitinha. O nome está em inglês por lá, como Tokyo Trials, julgamentos de Tóquio. Então, se vocês forem dar a busca em inglês, que eu acho que... Ele está legendado, tudo certinho, mas se você fazer a busca ali, vem como Tokyo Trials. Os julgamentos de Tóquio foram tribunais internacionais feitos na cidade de Tóquio, um pouco depois dos tribunais de Nuremberg, ou concomitantes, mas é ali, acho que é dos anos 50. Para que fossem julgados os crimes de guerra cometidos pelos japoneses, que eles também cometeram crimes de guerra, campos de concentração, etc. E os oficiais japoneses são julgados, mas tem todo um questionamento do governo japonês dizendo: escuta, Hiroshima e Nagasaki teve bomba, né, gente? Nossa população está aqui com radiação até a 18ª geração, entre vários outros questionamentos de países considerados periféricos em relação aos países centrais, tais como a ONU está sendo fundada e, além de ter essa pequena questão do devido processo legal, aqui com os nazistas, essa outra pequena questão de você não julgar quem jogou bomba atômica na cabeça de criança. E uma terceira pequena questão: a ONU vai ser fundada, como a gente vai ver já na próxima lâmina, com 50 estados, uma coisa linda, todo mundo dando as mãos, porque só tinha 50 países no mundo, independentes era mais ou menos isso, que o resto era colônia, daqueles que estavam fundando a ONU. Essa série fala um pouco disso, sobre essas contradições, essas ambiguidades do sistema ONU no momento da sua formação, que é de falar: escuta, qual que é o teu critério para escolher as violações de direitos humanos que você vai punir, que você vai julgar, que você vai reprimir? Não tem dúvida que isso aqui foi gravíssimo. Ok, mas foi a única coisa grave? Para não mencionar questões como o genocídio armênio, que eu falei agora. Já ouviram falar da questão do genocídio armênio em 1915? Os turcos otomanos, quando tinham o Império Turco Otomano, até antes da Primeira Guerra Mundial, praticaram diversas violações de direitos humanos, não só contra os armênios, mas contra vários outros povos, contra os curdos, contra os gregos. Mas em relação aos armênios, você tem um índice muito alto de mortos, em ações extremamente violentas. As populações eram levadas para o meio do deserto, deixadas à míngua para morrer de fome, para morrer de sede. E esse é um genocídio que é fruto de uma disputa internacional tremenda, porque a ONU não reconhece o que aconteceu. Poucos países reconhecem, a Turquia não reconhece, fala que não, foi uma guerra civil, eram tempos acalorados, foi uma coisa meio chata mesmo, mas dar o nome genocídio é algo que não foi dado. Então é importante para a gente ver. O nazismo é importante, sem dúvida nenhuma. E aí, para a gente ver quais são algumas das violações escolhidas, quais não. Citem para mim, quem quiser, 3 filmes sobre nazismo, campo de concentração ou Segunda Guerra Mundial que falem sobre isso.
Filme de cinema, quem lembra? O Leitor, Lista de Schindler. Acabou? Menino do Pijama Listrado. Tribunal de Nuremberg. Esse é do o Zoológico de Varsóvia. Que mais? A Escolha de Sofia. Só estão os anos 80 aqui. A Vida é Bela. E a gente poderia ficar aqui horas falando, né? Não à toa. Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios, que dá uma invertidinha boa. Bastardos Inglórios pode botar nessa listinha aqui, viu, gente? Vale a pena colocar. Não é à toa que esses filmes em geral são produzidos por onde? Hollywood. Estados Unidos, Hollywood. A gente tem um discurso ali. Quantos filmes a gente tem sobre a bomba atômica? Imagina quanta cena de explosão da hora que ia dar pra fazer, mas parece que o tema não chama muito. Para não dizer que não tem que não é americano. Esse antiguinho, esse não tem no Netflix, gente. Esse tem que dar umas fuçadas assim, brechó de DVD. Que é o Hiroshima Mon Amour. Tava passando no Itaú semana passada. Tava passando. É de um cineasta francês, não é americano o filme, que é o Alain Resnais. De 59, eu acho. Foi Palma de Ouro no Festival de Cannes. É um filme bem bacana, ele é meio cabeçudão, assim. Tem que assistir com força, foco e fé. Mas é incrível. Mas é um dos poucos filmes, eu gosto de mencionar porque é um dos poucos filmes que se fez para discutir essa outra parte da guerra. Então, tudo isso para a gente pensar que, ok, o nazismo ele foi relevante a ponto da gente construir um arcabouço internacional de tratados para a proteção dos direitos humanos. Mas não foi o único. A gente tem uma série de outras violações e por uma série de questões políticas, algumas violações de direitos humanos acabam ficando mais visibilizadas do que outras. Mas visto isso, deixa todo mundo anotar e depois eu apago porque deve ter outras dicas para o seu final de semana. Quando você estiver cansado de estudar, quiser ver uma coisa bem leve, aí você pega assim, Hiroshima Mon Amour, Tokyo Trials, umas coisinhas assim só para relaxar. Mas fato é, essas questões da Segunda Guerra Mundial foram consideradas uma ruptura com todos os antecedentes de direitos humanos que já vinham sendo discutidos. Isso desde o século XVIII. Uma negação total do valor inato do indivíduo, e aí o que se começa a pensar é que não se poderia ter prevenido isso com uma proteção internacional aos direitos humanos? A gente não poderia ter uma associação, uma Liga das Nações, uma união dos países, para onde o indivíduo que, não podendo se socorrer do seu próprio Estado, pudesse se socorrer de uma proteção internacional? E aí, críticas à parte, a gente vai fazer várias, mas a ideia é boa. A intenção é excelente. Tudo bem até aqui, gente? A partir de 1948, então, terminada a Segunda Guerra Mundial em 1945, começa a se dar de uma forma mais consolidada esse processo de internacionalização. A gente já tinha tido aqueles antecedentes da Liga das Nações no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações se extingue com a Primeira Guerra. Terminada a Segunda Guerra, vai ser fundada a ONU, a gente já vai falar um pouquinho mais da ONU, e outros sistemas. Além da ONU, a gente vai ter os sistemas regionais, que atualmente já instalados nós temos o europeu, o interamericano e o africano. Mas o que são sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos? Um sistema é uma articulação de vários elementos que funcionam juntos. Então, se a gente pensa em sistema respiratório, eu estou pensando na articulação de pulmão, traqueia, alvéolos pulmonares, laringe, etc., que tem como finalidade a respiração. Sistema digestório, sistema reprodutor e assim por diante. Sistema de justiça criminal. Essa palavra sistema vai indicar o trabalho articulado de vários elementos colocados ali em conjunto. Quando a gente pensa em um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, o que a gente vai articular? Órgãos e agências. Então seria uma esfera, entre aspas, administrativa, e normas jurídicas, tratados. Quando a gente pensa num sistema de justiça criminal, para fazer um paralelo com algo que é mais próximo para nós, eu estou pensando no quê? Estou pensando nos tribunais superiores, estou pensando nos tribunais dos estados, estou pensando nas varas e os juízes de direito, que são os órgãos e instituições do sistema de justiça, e as normas que vão regular esse sistema. O Código Penal, legislação penal extravagante, Código de Processo Penal. Com os sistemas internacionais, o paralelo vale.
Não vou dizer a mesma coisa, que a gente vai ter aqui algumas diferenças, porque é um sistema internacional. Mas pensar num sistema internacional é pensar órgãos e normas jurídicas. Só que aqui eu não tenho lei, porque eu não tenho um país com poder legislativo produzindo aquela norma. Eu tenho tratados internacionais. Ou seja, um acordo de vontades entre países que vão estabelecer regras às quais eles mesmos se submetem. Tá clara essa noção de sistema, gente? Tudo bem? Qual que é a ideia de a gente ter sistemas internacionais divididos dessa forma? Um global e outros regionais. E hoje a gente vai falar do sistema ONU, sistema global. O sistema global da ONU, ele antecede, mas antecede em pouco tempo os sistemas regionais, principalmente o europeu e o interamericano. O europeu já é dos anos 50. O sistema africano vem lá nos anos 80, depois da descolonização da África, da dependência de todos os países, mas a ideia é fazer com que as vítimas de violações de direitos humanos tivessem mais de um sistema ao qual recorrer. Desde um sistema onde houvesse a observância de particularidades regionais, particularidades culturais, linguísticas, etc., até outros que regulassem um sistema global. A gente já vê pela diferença dos tratados aqui. Quem estuda sistemas regionais de direitos humanos vai ver que os perfis dos tratados de cada um dos sistemas vai ser diferente e vai dar uma ideia de qual que é o problema cultural, político e jurídico daquele local. Então, quando a gente observa, por exemplo, os tratados do sistema interamericano, os primeiros tratados que a gente vai ter vai ser em relação à proibição da tortura, de tratamentos cruéis e penas degradantes. Porque a gente viveu aqui, viveu. Tô otimista, viveu, gente. Viveu no passado, a gente conjuga no passado. A gente viveu. Se pensar, viveremos, né? Por isso que eu tô falando, viveu. Viveu, pelo menos oficialmente. Na América Latina, vários regimes autoritários com esse tipo de violação de direitos. No sistema europeu, vai ter uma série de direitos relacionados às liberdades civis. A gente vai ter uma Carta Europeia de Direitos Humanos bem ampla em relação aos direitos civis. No sistema africano, a gente vai ter tratados que vão cuidar principalmente da questão da autodeterminação dos povos, ou seja, se considerar como violação de direitos humanos você impor que um país seja colônia do outro. É muito louco pensar que a ONU é fundada em 48, está lá bonitona, Inglaterra, a Bélgica, a França, falando, não, liberdade, igualdade, fraternidade, direitos universais, e os caras estão lá, pegando chocolate no Congo belga, né? Já pararam para pensar nisso? O chocolate belga é considerado os melhores chocolates do mundo. Godiva, um chocolate incrível. Alguém já viu pé de cacau na Bélgica? Onde tem cacau, gente? Na África, né? Todo chocolate da Bélgica tem sua origem no Congo, que foi uma das... Lá foi mais do que colônia, né? Foi um país que foi privatizado pelo rei Leopoldo da Bélgica. E era essa galera aí que estava lá fundando a ONU e falando que estava tudo bem, que metade do mundo era colônia que é mais bonito para invasão, né? Você invade, bota bandeira, fala, agora você fala, minha língua, você está me invadindo? Não. Rebatida, chama de colônia. E chama de colônia. Eu trouxe para você, eu só trouxe melhorias. Eu trouxe uma língua melhor, uma religião melhor. Nomes melhores, tudo melhor, mas eu não... Religião melhor, mas eu não gostei, então você vai preso, porque você não quer o melhor para o seu povo. Você não quer essa evolução que você vai ter aqui conosco, né? Então, os tratados do sistema africano, além de serem desse período aí posterior, o último país a declarar a independência é o Cabo Verde, 76. Olha como é recente. David, né? Pedro, David é ele. Quase. Professora, seria o que Israel faz com a faixa de Gaza, a Cisjordânia? Olha, eu acho que, não que não seja grave, pergunta do Pedro, acho que é melhor repetir aqui, né, para o pessoal escutar. A pergunta do Pedro foi em relação à situação de Israel com a faixa de Gaza e a Cisjordânia. A meu ver, ali tem muitas violações de direitos humanos graves, mas eu acho que é um contexto político diferente do que era aqui de neocolonialismo. Que você tinha realmente uma questão... Ali tem uma disputa de território ancestral e, no caso das colônias, não tinha disputa até chegar o europeu que resolveu disputar. Né? Ele não estava querendo reivindicar um território que ele entendia ser dele. Mas o que não quer dizer que... A gente tem violações de direitos humanos para todos os gostos. Tem de várias cores, de vários sabores em várias épocas aqui. Mas não vejo como o mesmo processo de colonização aqui. De você querer que essas pessoas sejam cidadãos de segunda classe incorporados ao seu país. Obrigado. Disponha, obrigado pela pergunta.
Esses sistemas, além de procurarem fazer essa proteção via tratados internacionais, vão ter como consequência, ou com objetivo, melhor dizendo, o fortalecimento dos sistemas domésticos de proteção aos direitos humanos. A gente já vai ver como isso acontece. Mas os países, pelo menos os ditos democráticos ou pretensamente democráticos, também vão ter sistemas locais. Por exemplo, uma Constituição que vá alistar todos os direitos individuais fundamentais. A mão levantada? Não? Primeira aula da semana eu já estou vendo mão levantada, gente. Normalmente você começa a acontecer lá pela quinta. Começamos bem. Quando se passa a ter sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, quais vão ser as consequências dessa internacionalização? Primeiro ponto é uma relativização da soberania estatal. Quando a gente estuda em Teoria Geral do Estado, lá na Faculdade de Direito, o conceito de nação, conceito de Estado, né? A gente aprende que Estado é definido como uma porção de terra delimitada pelas suas fronteiras, que tem um povo, de preferência formando uma nação, para a gente ter um Estado-nação, que são os marcados, é bem século XVIII. E esse Estado deve ser soberano. O que significa dizer que um Estado é soberano? Pensando na teoria política lá do século XVIII. Significa que da fronteira dele para dentro ele manda e desmanda. Ele faz as regras dele, ele tem a cultura dele, ele tem a religião dele, ele tem os costumes dele. O que já dá uma tretinha quando a gente pensa com colônia, né? Porque a colônia é qualquer coisa menos um Estado soberano. Então a gente tem lá no neocolonialismo um monte de Estado soberano falando que soberania é legal sim, mas para mim e não para estados da África e da Ásia. A relativização da soberania significa dizer, portanto, que o Estado, quem se submete a uma soberania relativizada, significa dizer que não, ele não é livre para fazer o que ele bem entender da porta dele para dentro. Que se ele se comprometer com uma ordem internacional de proteção aos direitos humanos, que ele vai ter que adequar a sua política interna a essas normas. Pô, mas agora vai ONU e vai OEA decidir o que o Brasil vai fazer? Sim, ele assinou um tratado se comprometendo. Ué, o Brasil não foi obrigado a assinar tratado. Tem país que não assina tratado, por exemplo, os Estados Unidos. Ele fala, não sou obrigado. Aí ele não assina e não cumpre. Ok, tá coerente, tá ótimo. Ótimo, não sei se tá, mas pelo menos tá coerente. Rolou uma franqueza ali, ó, não sou obrigado a me comprometer a não torturar. Não vou assinar tratado. Pior o Brasil que vai lá, assina e tortura. Mas estou colocando aqui essa piada peronomútil porque talvez vocês já tenham escutado esse tipo de argumento. Quando se fala, a ONU determinou tal recomendação para que o Brasil faça tal coisa. A Organização dos Estados Americanos recomendou que se faça tal e tal coisa. Pô, mas Brasil, nação, soberana. Querido, seguinte, quando você assina um tratado internacional, primeira consequência é, tua soberania não é total mais. Deixou de ser, você abriu mão de uma parcela da tua soberania em nome de algo que na ocasião você valorou como mais importante, que é proteger direitos humanos. Significa você dizer, vai ter leis minhas que eu não vou discutir só da minha porta para dentro, eu vou discutir na órbita internacional. Segunda consequência, o indivíduo passa a ser sujeito de direito internacional. Direito internacional surge com a ONU? É a ONU que inventa? Não. Direito internacional, o marco zero dos estudiosos de direito internacional é a Paz de Westfália, no século XVII. Foi um tratado para terminar com a... Vou gravar, depois se estiver errado vocês tiram, mas salvo engano para terminar com a Guerra dos 100 Anos. Era alguma guerra entre França e Inglaterra, depois a gente corrige aqui, a gente faz uma correção na fala. Mas a Paz de Westfália é considerado o primeiro tratado internacional da história do Ocidente, porque você tem países entrando num acordo. Não simplesmente reis apertando as mãos, mas duas figuras de Estado ali entrando em um acordo. Mas até o advento da ONU, você tinha somente os Estados atuando no direito internacional. Então você vai ter Estados fazendo tratados sobre o comércio de laranjas, você vai ter Estados fazendo tratados a respeito de ter guerra ou de não ter guerra, tratados de paz, declaração de guerra. Diga, David. Isso também é mais ou menos nesse sentido? Boa pergunta, o David... Você é o Douglas. David, quem é o David? Que eu tô chamando todo mundo de David, eu tenho que achar você, David. Douglas, desculpa. O Douglas perguntou, o Tratado de Tordesilhas pode ser considerado como um tratado internacional? Ótima pergunta, nunca pensei nesse aspecto. Eu acho que não,
eu considero num primeiro momento aqui que não, mas eu vou pensar a respeito. Depois eu volto para te dar uma resposta. Porque ele seria, então, anterior a todos esses que você falou, né? Ele é anterior, mas você ainda não tem a noção do Estado como uma pessoa jurídica capaz de praticar atos. Então, eu não colocaria nessa consideração, mas eu não sei se algum internacionalista diria diferente. Estou te respondendo assim, pensando de bate-pronto, então, resposta sujeita a ressalvas. Claro. É um a priori, hipótese... Não, achei excelente, fiquei curiosa agora também, vou ter que fazer lição de casa, vou pesquisar. Mas fato é que pessoas serem sujeitos de direito, ou seja, participar de uma relação jurídica, norma jurídica que pode ser imposta numa relação internacional, é só a partir daqui. Você dizer que uma pessoa vai ter o direito de não ser morto, direito de não ser preso arbitrariamente, direito a uma nacionalidade, direito à paz, direito à educação, direito à saúde, e que isso vai estar previsto numa norma internacional, e que essa pessoa pode demandar isso de uma organização internacional, vai acontecer aqui. Segunda consequência, indivíduo passa a ser sujeito de direito internacional. E a terceira consequência, passam a ser produzidas normas jurídicas de direito internacional com conteúdos de direitos humanos. Essa primeira fase do direito internacional, em que a gente vai ter tratados, não sei se a gente inclui de Tordesilhas ou não, vamos deixar ele aqui em suspenso. A gente vai ter normas jurídicas internacionais, isso quando a gente tem aula de direito internacional na faculdade, a gente também vê fontes do direito internacional, costumes, os tratados que vão falar sobre comércio de laranja, sobre paz, sobre guerra, sempre foram norma jurídica. Mas tratados que previssem esses direitos individuais fundamentais, vai ser a partir daqui. Tudo bem nessas três consequências, gente? Tá claro? Digam sim, então. Sim. Aê! Bom, que tipo de normas jurídicas a gente vai ter no direito internacional que vão tratar de direitos humanos? Vocês vão ver, em geral, esses termos aqui. Declarações e regras. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, as regras de Beijing em relação aos direitos das mulheres, as regras de Mandela em relação aos direitos da prisão, são documentos de efeito jurídico meramente recomendatório, chamado soft law. Traduzindo do inglês, lei suave. Tipo, você não é obrigado, mas assim a gente sugere fortemente que você faça. Portanto, são normas bem mais fáceis de você conseguir um consenso. Porque as pessoas assinam e falam, mas assim, não preciso fazer mesmo assim para valer, né? Que é uma treta que já começa com a Declaração Universal em 48, como a gente vai olhar. E a gente olha e fala, mano, tem que ser muita cara de pau, aquele bando de marmanjo assinando tratado. A imprensa internacional inteira fotografando, filmando, os caras assinam para falar, declaração, não sou obrigado a cumprir. Não assina, mas pega bem assinar, né? Fica bonito na foto. Mas sempre que vocês virem documentos internacionais que sejam antecedidos dessa nomenclatura aqui, declarações ou regras, a gente está falando de soft law. Não tem a força jurídica vinculante que a gente vai encontrar nos tratados. Os tratados vocês podem encontrar também identificados pelos sinônimos convenções ou pactos. Então, Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Convenção sobre os Direitos da Mulher, e assim por diante. Essas são expressões para designar o mesmo tipo de norma jurídica, que são acordos multilaterais de efeito jurídico vinculante. Ou seja, aqui eu vou ter um debate na arena internacional dos países que vão querer fazer esse tratado, eles vão propor cláusulas. Aqui eu tenho inclusive a figura da reserva, as cláusulas desse tratado. A reserva é a possibilidade jurídica de um país assinar um tratado, mas escolher cláusulas que ele não vai assinar. Poxa, mas aí quer dizer que eu posso assinar e assinar só o pedaço que me interessa? Pois é, outra opção é a gente fazer declaração. Declaração todo mundo assina inteira, tá tudo bem, é porque eu não sou obrigado. Isso aqui que eu sou obrigado, deixa eu escolher bem a que eu vou me obrigar. Tanto o formato da declaração quanto dos tratados com as reservas, na verdade, foram mecanismos políticos encontrados para se tentar conseguir o consenso máximo de países em torno dessas normas. A opção dos organismos internacionais tem sido essa: é melhor mais gente assinando. Você tem muitos países assinando o tratado, entra em vigor, ainda que seja de uma forma meio capenga, ou ainda que sejam declarações e regras, do que não ter o tratado. Mas é claro que isso vai comprometer a sua aplicação. A gente vai falar de algumas reservas, alguns tratados depois.
Uma terceira possibilidade são os protocolos adicionais. Protocolos também são tratados, ou seja, também são acordos multilaterais de efeito jurídico vinculante. Mas eles recebem esse nome de protocolo adicional porque eles adicionam um conteúdo a um tratado principal. Então você pode ter, por exemplo, Pacto dos Direitos Civis e Políticos, os países assinam, e por um protocolo adicional, o reconhecimento da competência do Comitê de Direitos Humanos. O Comitê de Direitos Humanos é o órgão específico desse pacto que vai verificar se esse pacto está sendo cumprido ou não. Então o país pode assinar o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, mas falar, eu assino, mas eu não quero que vá o comitê se meter se eu estou cumprindo ou não, mas eu assino. E você pode assinar os dois. Clara a diferença dos tipos de normas? Ok? Muito bem. Daí o país foi lá na sede da ONU, botou a roupa bonita, deu entrevista para a BBC, para Deutsche, para todos os órgãos internacionais de imprensa e assinou o Tratado de Direitos Humanos. O que isso significa? Na prática, o que acontece? Ou o que deveria acontecer? O que se esperaria dessas consequências? Primeiro ponto é um comprometimento de adequação interna aos termos do pacto. Se a consequência da internacionalização é relativizar a soberania, aquele país está dizendo, olha, eu vou me adequar politicamente de forma integral àquilo que me comprometi na esfera internacional. Significa dizer que as 3 esferas de poder têm que se adequar: executivo, legislativo e judiciário. Legislativo, de que forma? Produzindo legislação que seja correspondente aos pactos internacionais. Em especial quando a gente está no Brasil e os pactos internacionais são compreendidos. A melhor compreensão dos pactos de direitos humanos é como normas de força constitucional. Já viram isso em direito constitucional, pessoal? Não tinha programado para entrar muito, porque a gente tem um monte de coisa para falar de internacional aqui. Vou falar brevemente, porque eu acredito que na aula de constitucional vocês vão ver essa questão da hierarquia das normas mais aprofundadas. Mas a Constituição brasileira, no artigo 5º, vai tratar da hierarquia dos pactos internacionais nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição vai dizer que aqueles 78 direitos individuais fundamentais que estão previstos ali é um rol exemplificativo. Isso não exclui outros direitos que o Brasil vem reconhecer em tratados internacionais. Não obstante essa regra estar lá, e para mim sempre foi claríssimo, caramba, se eu tenho aqui direitos constitucionais, cláusula pétrea, artigo 5º, no mesmo artigo 5º eu estou dizendo, olha, pode ter outros direitos, aí na minha cabecinha louca, né? Iguais esse daqui, vão estar na mesma hierarquia normativa, constitucional. Supremo, até hoje ele não se decidiu muito bem. Se Tratado Internacional de Direitos Humanos é igual à Constituição, é maior que lei, mas menor que Constituição, se é igual à lei ou se é abaixo da lei. Essa interpretação do abaixo da lei, o Tratado Internacional, já faz muito tempo que a gente não vê julgado assim. Mas de ter norma, de ser, hierarquia igual à constitucional, a gente teve um julgado em 2006 que foi equiparando o Pacto de São José da Costa Rica à norma constitucional pela vedação da prisão do depositário infiel, que seria a prisão por dívida, que o Pacto de São José da Costa Rica veda. Mas o Supremo não tem esse entendimento simulado, não tem uma repercussão geral, não tem uma posição unânime dizendo, tratados internacionais de direitos humanos são sim normas de direitos humanos. Porém, parte expressiva da doutrina, e a meu ver esse é o melhor entendimento, vão dizer, não, pactos de direitos humanos que o Brasil assinou são sim normas de direitos humanos, norma constitucional, por quê? Porque são normas de direitos humanos, caramba. Onde a gente tem norma de direitos humanos no nosso ordenamento doméstico? Na Constituição. Quando eu pego do direito internacional, o conteúdo é idêntico da Constituição. Não faz sentido que o direito à vida do Pacto dos Direitos Civis e Políticos tenha valor menor do que o direito à vida da Constituição. Os dois são direito à vida. Então, os pactos internacionais que o Brasil assinou, que contenham direitos não previstos na Constituição, muito embora a gente tenha um rol extenso de direitos ali, para parte da doutrina, e a meu ver esse é o melhor entendimento, mais adequado ao que o Constituinte quis, é que são normas de força constitucional. Porém, o parágrafo 3º do artigo 5º, que foi inserido pela emenda 45 de 2004, procurou tratar da matéria dizendo, olha, os pactos internacionais de direitos humanos que forem incorporados por decreto e que forem votados com quórum de emenda constitucional,
com aquele quórum qualificado de maioria de 3/5, esses têm força constitucional. Aí já surgiu aquele posicionamento jabuticaba, que só tem no Brasil. Você tinha autor e alguns julgadores dizendo, não, então a gente vai ter 2 categorias de pactos de direitos humanos. Uma, antes da emenda. Os que são antes da emenda fica essa bagunça que a gente não sabe se tem valor de Constituição, se tem valor de lei, se tem uma coisa acima de lei, abaixo de Constituição. Esses continuam aqui na gavetinha da bagunça. Os que a gente assinar depois de 2004, se for com quórum qualificado de emenda constitucional, esses têm força constitucional, porque esse a Constituição falou, esse a gente tem mais certeza. E me parece que não é o melhor entendimento. Para mim é só um reforço de, olha, os que forem aprovados com quórum de emenda constitucional, dá nem para discutir, cara. Essa discussão de vocês aqui do parágrafo 2º já nem cabia muito, as do parágrafo 3º não cabe mesmo. Nesse contexto, o único tratado que foi assinado nesse formato do parágrafo 3º é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é de 2007. Todas as demais são anteriores. Mas, meu entendimento, eu acompanho os autores que dizem que Tratado Internacional de Direitos Humanos que o Brasil assina, tanto faz, se antes da emenda ou depois da emenda, tem hierarquia de norma constitucional. Eu sei que eu passei super rápido nesse tema agora, gente, mas eu ainda estou em contato com quem for ver direito constitucional aqui com vocês, para ver com mais vagar essa parte aqui. Mas eu precisava fazer essa observação para a gente pensar o seguinte, começando aqui pelo Legislativo. Se eu tenho uma lei brasileira que está em desacordo com um tratado internacional assinado posteriormente, eu preciso considerar que o tratado tem força constitucional para poder mudar essa lei. A gente diz aqui, quando fala de tratado, que a gente está fazendo um exame de convencionalidade. Assim como com a Constituição a gente faz de constitucionalidade, para ver se a norma é constitucional ou não, para ver em relação ao tratado internacional, eu examino a convencionalidade. Então não é só uma briguinha para saber que parágrafo do artigo 5º eu vou aplicar. Eu tenho uma repercussão imediata em como eu vou adequar o meu ordenamento jurídico. Em como que eu vou brigar no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, para dizer esta lei é inconvencional e, portanto, inconstitucional. O Legislativo precisa mudar. Ou o Judiciário não pode recepcionar. Ou o Executivo não pode mais fazer políticas públicas com base nessa lei, tem que fazer políticas públicas com base no tratado. Ficou clara essa questão do comprometimento interno, gente? As políticas públicas, portanto, vão ter que ser voltadas para esses tratados. Quando é criado no Brasil nossa, me fugiu o nome do órgão de monitoramento de tortura? Comissão da Verdade? Não, o que vai nos presídios. Daqui a pouco vem. Eu tô com CNPCT. Eu estou misturando a sigla aqui. Mas o órgão que foi criado para monitoramento de torturas internamente no sistema carcerário e nas unidades prisionais do Brasil. Daqui a pouco eu lembro o nome, daqui a pouco eu dou um Google. Meu Deus do céu. Tá dando download aqui no cérebro, já lembro. Se alguém quiser fazer, Amanda, faz o pega mentiroso, o conselho, que não é o conselho. O órgão que faz o monitoramento de tortura dentro dos presídios. É uma adequação de política pública do Executivo para cumprir os tratados de prevenção e repressão à tortura que o Brasil assinou. Oi? Não? Só na conversa. Tá. Só na conversa. Tá lá criado o organismo, pelo menos, né? A gente vai indo, passo a passo. Da mesma forma que a legislação referente ao crime de tortura de 1997 vem muitos anos depois do Brasil ter assinado a Convenção da Tortura. A Lei Maria da Penha... Fala a sigla. CNMP. É a Comissão do Sistema Prisional. Comissão, só vinha Conselho Penitenciário na minha cabeça, meu Deus. Comissão do Sistema Prisional do Conselho Nacional do Ministério Público. Comissão do Sistema Prisional do Conselho Nacional do Ministério Público. Gente, essas siglas judiam, né? Vamos combinar. Só para explicar para quem for assistir depois, que a gente não tá maluco aqui na sigla. Mas é exemplo de política pública de órgão do Poder Executivo para adequação da ordem interna aqui. Por isso que lá atrás a gente estava falando que ao aderir, um país aderir a um pacto internacional de direitos humanos, isso vai, o resultado esperado é que se fortaleça esse sistema doméstico de proteção, criando essas políticas públicas, alterando legislações. Não é mecanismo. E o mecanismo que faz parte da comissão. O mecanismo faz parte da comissão. É isso.
Não, gente, as siglas enlouquecem a gente. Tem dia que você mistura o conselho com a comissão, não vinha comissão na minha cabeça de forma nenhuma. Que horror. E o Poder Judiciário, que, isso quando eu estou dando aula de Direitos Humanos na graduação, eu sempre falo, professora, Direitos Humanos é legal assim, porque é uma teoria bonita, mas não tem aplicação prática. Eu falo, cara, você usando a petição do teu estágio agora, nesse instante, se você estiver diante de uma decisão inconvencional, se você estiver diante de uma legislação inconvencional. Ainda brinco também, gente, você vai trabalhar com direitos humanos, você não precisa se acorrentar na árvore, fazer greve de fome para soltar preso político. Até pode, tem quem trabalha nessa área, mas tem trabalho careta também, com crachá, ticket de refeição, todas essas coisas. Não é nada tão etéreo, nada tão fora do mundo do direito, está aqui. Tem legislação e tem poder judiciário. É importante a gente trazer essa concretude para tratar dos direitos humanos, para não ficar só na letra morta da lei ou do tratado. Essa é o primeiro impacto, é o primeiro efeito que decorre daquelas consequências do processo de internacionalização. O segundo impacto é, e se o país não cumpre? Não cumpriu a política pública que ele se comprometeu a adotar, não cumpriu a alteração legislativa que ele se comprometeu a adotar, não cumpriu com decisões do judiciário aquelas violações a direitos aqui no âmbito do executivo e do legislativo. O segundo impacto é submissão à jurisdição internacional. E aí vai ser a submissão ao órgão específico do pacto que foi descumprido. E aí para cada pacto a gente vai ter um órgão diferente. Claro até aqui? Tudo bem? Mas como faz para saber se o país está cumprindo? Peço desculpas pela letra pequenininha, eu vou disponibilizar esses slides depois, mas é que senão vai ficar muito longo nos slides. Bom, o país não cumpre, não está cumprindo, como a gente faz para saber? Os sistemas internacionais procuraram ir aprimorando os mecanismos de fiscalização. Quais são os principais? O principal deles são os comitês especializados, que são grupos de especialistas sobre o tema tratado. São especialistas não vinculados a nenhum governo, não são diplomatas de carreira na ONU, são especialistas sobre o tema, e aí cada tratado vai estabelecer como o seu comitê vai funcionar, e esse comitê fica responsável por verificar se aquele tratado está sendo aplicado por aquele órgão ou não. Daí a gente vai ter o Comitê da Convenção da Mulher, o Comitê da Convenção da Criança, o Comitê do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Em geral, vai ser o órgão que recebe esses outros documentos aqui que a gente vai examinar. Então a gente vai ter os relatórios estatais, que são emitidos pelos estados partes. Aí vocês imaginam, gente, o próprio estado vai contar para o órgão de fiscalização se ele está cumprindo ou não. Teste de sincericídio, né? Olha, a gente assinou a Convenção da Tortura, mas no caso a gente ainda está torturando. A gente não tá, essa parte do não torturar aí a gente ainda não conseguiu não cumprir. A gente continua fazendo. Como vocês acham que vão esses relatórios, gente? Tudo lindo, maravilhoso, já fizemos a comissão, já fizemos o mecanismo, já alteramos a legislação, já instalamos políticas públicas, já reconhecemos a coisa. É bem lindo o relatório estatal. Razão pela qual vocês vão verificar que existem os chamados relatórios sombra. Já escutaram essa expressão? Relatório sombra, ou shadow report? Tá, aprendem hoje. Shadow report do inglês, relatório sombra. Os relatórios sombras são trabalhos feitos em gerais por ONGs que atuam na área de direitos humanos. Então órgãos como a Human Rights Watch, a Anistia Internacional, tem organizações aqui no Brasil que fazem isso também, como a Conectas. Cada país vai ter as suas, que vão justamente fiscalizar o trabalho de autofiscalização dos estados. Então, quando o Brasil está produzindo o seu relatório para falar sobre a implementação da Convenção da Tortura no Brasil, você vai ter ONGs especializadas nisso para olhar e falar, que o relatório estatal falou isso, mas no meu sombra eu tenho dados que não é isso aí não. Entrei nesse mesmo presídio aqui que ele entrou e conversou com o pessoal e falou, não, tá tranquilo, tá lindo, tá tudo ótimo. E tem uma galera aí dizendo que assim que saiu o pessoal do relatório, tinha ali um monte de cacetete, de instrumento de tortura, etc., que estava escondido. Então, nesses relatórios sombra, acaba tendo um confronto com o que os relatórios estatais colocam. É a fiscalização da fiscalização. Alguns comitês admitem também petições individuais, em que a própria vítima ou alguém em seu favor entrega uma petição
denunciando que aquela violência está acontecendo. Nem todo comitê aceita isso. Esses mecanismos, gente, vai depender de cada um dos tratados, eles podem escolher quais mecanismos eles vão aplicar ou não. A gente vai ter alguns tratados mais fiscalizados e outros menos fiscalizados. As investigações em loco vão consistir na contratação de profissionais peritos em determinadas áreas. A pessoa vem para o Brasil, suspeitando só em Brasil, né? Vai para o país onde está tendo a violação e investiga se aquele tratado está sendo aplicado como devia ou se uma violação está acontecendo e vai fazer um relatório a respeito disso e levar para o organismo internacional. As comunicações interestatais, essas daqui eu acho que só perdem para os relatórios estatais em termos de ineficácia e pouca aplicabilidade. As comunicações interestatais nada mais são do que o dedurismo X9 cagueta internacional. Um Estado parte vai lá e fala para a ONU ou para a OEA que o outro está violando direitos humanos, falando, ó, o relatório dele falou isso, mas eu estou vendo que ele está violando vários outros direitos humanos. Muitos tratados têm essa possibilidade da comunicação interestatal, mas o custo político de uma aplicação desse mecanismo é muito alto, então ele praticamente não é usado. E aqui, como eu já mencionei, a sociedade civil tem como participar por meio dos Shadow Reports, em geral via ONGs. Como Anistia Internacional? Como Anistia Internacional. Anistia Internacional, Human Rights Watch, temos... Pessoal, tranquilo, sem dúvidas até aqui, com dúvidas? Com angústias, espero que sim. Desabafos. Bom, como a gente faz para acessar toda essa maravilha de sistema com órgãos, agências, tratados, mecanismos de fiscalização? Bom, cada sistema vai ter requisitos específicos. Em geral, esses dois aqui vão estar presentes, que são esgotamento dos meios internos para reparação ou demonstração de demora injustificada por parte do Estado. Isso é um ponto bem importante, pragmático, para a gente compreender o funcionamento dos sistemas. Acessar o sistema ONU, acessar o sistema interamericano de direitos humanos, e estou usando bastante o sistema interamericano aqui nos exemplos, porque é o sistema regional ao qual o Brasil pertence. Não é simplesmente, não gostei do que esse juiz fez, não gostei do que a polícia fez, vou correr para a ONU. Não. Você precisa, primeiro, esgotar todos os meios internos para reparação. Então, uma prisão ilegal, uma tortura não indenizada, uma morte no sistema público de saúde, tanto faz se é uma demanda na esfera penal, uma demanda na esfera civil, uma demanda em termos de políticas públicas, tem que ser demonstrado que a vítima ou as vítimas de violação percorreram todas as instâncias do judiciário, todas as possibilidades do Poder Executivo para tentar ou cessar aquela violação ou ter uma reparação, aqui pensando em termos indenizatórios. Se tiver uma demora injustificada, e isso pode acontecer, é preciso demonstrar. Um caso de demora... Bom, vou começar com um exemplo aqui de esgotamento de meios internos, depois a gente fala de demora injustificada. Um caso em que o Brasil foi condenado pela ONU no comitê da CIDOL, da Convenção dos Direitos da Mulher, é o caso Aline Pimentel. A Aline foi uma moça que morreu no Sistema Público de Saúde do Rio, por não ter tido acesso a pré-natal durante sua gravidez e por ter entrado numa gravidez de risco. Acho que foi uma questão de eclâmpsia, se não me engano, que ela teve, mas tinha uma questão ali de gravidez de risco. Ela levou mais de 8 horas para ser atendida, sem ter sido feito pré-natal, e ela morreu, aguardando atendimento no Hospital da Baixada Fluminense. A mãe dela ingressou com pedido de indenização em face do Estado do Rio de Janeiro, percorreu todas as instâncias possíveis, esgotou os meios internos para reparação e, via uma organização de defesa dos direitos humanos, ingressou no comitê da ONU. É claro que isso leva muitos anos, gente. Então, ao contrário do que por vezes alguém pode pensar de ONU, indústria da indenização, agora ficou fácil, é só ter uma violação de direitos humanos que a ONU manda você pagar. Cara, a gente está falando aqui de 15 anos. E assim, teve uma violação de direitos humanos, né? Eu acho que a pessoa morre, a pessoa é torturada, presa ilegalmente, pensar em indústria, eu não sei, eu prefiro ganhar dinheiro de outras formas menos dolorosas. Mas para quem acha... Mais céleres. E mais céleres. E mais céleres, nem for mais fáceis, mais céleres, indolores, para que tentar por meio da indenização do Estado? No caso da Aline, a ONU determinou que o Estado brasileiro indenizasse.
A decisão foi homologada aqui no Brasil e agora, a última vez que eu olhei, não tinha sido paga ainda, em 2014. Ela morreu em 2002, 2014 veio a decisão que o Estado brasileiro fez, uma cerimônia linda em Brasília, com a mãe da Aline, falou, nossa, não, violação de direito à saúde, violação de direito à vida, violação de direito a um pré-natal adequado, mas eu não sei se já pagou. Fico devendo. Junto com o Tratado de Tordesilhas, fico devendo a indenização da Aline. Conferir se foi pago, que até a última vez que eu olhei não tinha sido, mas já faz um tempinho. Então vamos com fé. Demonstração de demora injustificada, o caso mais emblemático, talvez, que a gente tem é o da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, vocês sabem que é a recomendação da OEA para o Brasil? Vale a pena sempre a gente lembrar, para quem acha que tratar de direitos humanos não dá em nada. Então, a Lei Maria da Penha está aí para isso. A Maria da Penha foi vítima de violência doméstica, ela ficou em situação de violência doméstica por muitos anos. Nos anos 80, sofreu 2 tentativas de homicídio pelo seu então marido. A primeira tentativa de homicídio, muito embora tivesse a palavra dela dizendo que ele tinha tentado matá-la com a arma dele, a arma do ex-marido que estava em casa, e ele dissesse que não tinha sido uma tentativa de assalto, a polícia cearense, foi no estado do Ceará que aconteceu, acolheu a versão dele. Muito embora fosse a arma dele com as impressões digitais dele e a casa não tivesse sinais de arrombamento. Mas achou que a história dela não estava batendo de ter sido ele. Mais fácil ter sido um ladrão. Ela ficou paraplégica em decorrência dessa primeira tentativa de homicídio e quando ela volta para casa, já em cadeira de rodas, ele tenta matá-la de novo eletrocutada no chuveiro. Coloca ela para tomar banho e desencapa o fio do chuveiro. E aí, dessa segunda vez, não deu para dizer que não foi ele, né? Ele foi indiciado, foi processado, chegou para o tribunal do júri, mas com vários recursos protelatórios, não chegou a ser julgado. E, em razão dessa demora injustificada, a Maria da Penha, junto com organizações de direitos humanos, ingressaram na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o primeiro órgão do sistema interamericano, não chegou aí para a corte esse caso, para dizer, olha, o Estado brasileiro, e é isso importante dizer aqui também, acessar o sistema internacional é para punir o Estado. O Estado brasileiro, aí no caso da Maria da Penha fica bem claro a gente observar isso, não se ingressa na OEA para punir o ex-marido da Maria da Penha que tentou matá-la. Não, é para dizer, Estado brasileiro, você assinou uma convenção em 1994, que é a Convenção de Belém do Pará, para reprimir a violência contra a mulher, e aí esse caso é paradigmático para demonstrar que você não está cumprindo essas políticas. Você não tem uma legislação de proteção à violência doméstica, você não tem políticas públicas de preparo das suas polícias para escutar o que a vítima está falando. Você não tem um judiciário que faça esse julgamento de acordo. Então, a partir desse caso foram feitas as recomendações, o relatório do caso da Maria da Penha é de 2000, e em 2006 é publicada a Lei Maria da Penha. E a tentativa de assassinato dela, a segunda, eu acho que é 89, 90. É tudo muito longo, gente. É muito longo. Então, chega assim, a gente tem um resultado, mas justamente, como a soberania dos estados aqui, ela é relativizada, ela não é suprimida. Então, quem sofre uma violação de direitos humanos tem que contar, ou deveria poder contar, com uma estrutura doméstica que desse conta dessa violação de direitos. O problema é que o Brasil frequentemente não dá conta, então a gente tem um monte de recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos não cumpridas, condenações na Corte Interamericana não cumpridas também, mas é bom a gente citar pelo menos os cases de sucesso, né? Ou de relativo sucesso, que a gente consegue ter aí algum tipo de provimento. Bom, com isso, então, em linhas gerais, a gente viu até aqui como que foi esse processo de internacionalização, quais que foram os fatores históricos e políticos que contribuíram para que isso acontecesse, sempre pensando os problemas decorrentes que a gente tem disso, o que significa aderir a um pacto, quais que são as consequências e como acessar, isso em termos gerais. A partir daqui, a gente vai examinar especificamente o sistema ONU, o sistema global. E sempre procurando ter, eu vou insistir nisso, esse olhar crítico pelo seguinte, gente. Na minha leitura, é muito frequente quando a gente está na área de direitos humanos, ou seja na área da docência, na área acadêmica, na área da militância, existe uma expectativa muito grande de que as normas internacionais de direitos humanos vão resolver tudo. Ah, a gente precisa disso fazer um tratado. Ah, a gente precisa levar esse tratado e aplicar. Isso é uma parte do problema, mas não está toda a solução aqui.
Então, para a gente ter muito claro quais que são as demandas que são selecionadas, o que vira tratado, por que não vira tratado, quais que são os interesses econômicos e políticos que estão em jogo, porque a gente tem um cenário aqui em que ele é bem complexo. E a minha visão talvez seja um pouco cética, ainda assim eu insisto, antes com a ONU do que sem a ONU. Mas desde a Revolução Francesa, a última motivação, lá em último lugar, que levou alguém a reconhecer direitos humanos de alguém, foi de fato valores nobres por achar que aquela pessoa tem direito a ter direitos. Porque lá na Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, mas não no caso dos escravos no Haiti, por exemplo, que a França tinha. Liberdade e igualdade para quem fosse homem, para quem fosse branco, para quem fosse cidadão francês. No caso dos direitos sociais, nem todos os países vão reconhecer. No caso dos direitos internacionais, do direito internacional dos direitos humanos e os tratados, a gente vai observar que vários deles, se não todos, vão ter contextos políticos, contextos econômicos que tornam esses tratados interessantes. Ah, Maíra, então não vale a pena a gente ter tratado? Tão na lama, para que a gente está colocando isso daqui tudo? Eu acho que é o instrumental que a gente tem. São as ferramentas que a gente vai ter para conseguir implementar alguns direitos. Mas sem a inocência de achar que não tem um monte de outras coisas colocadas aqui por trás. Então vamos lá. A ONU é fundada em 1945 e o seu documento de fundação, onde vão estabelecer suas regras, seu funcionamento, é a Carta de São Francisco, por conta da cidade onde ela foi assinada, ou Carta das Nações Unidas. Pensando no sistema internacional, e aí voltando, a gente vai pensar em órgãos e agências e normas jurídicas. Quais que vão ser os principais órgãos que vão estar relacionados com essa parte administrativa, os, entre aspas, escritórios do sistema? Está no artigo 7º da Carta das Nações Unidas. O principal deles é o secretariado, aquele cargo do secretário-geral da ONU, que é o mais alto posto, que hoje é o Antônio Guterres. Vai ser referente a esse órgão aqui. Depois, a Assembleia Geral, que é composta por todos os países que integram a ONU. É a Assembleia Geral que vai votar os tratados internacionais de direitos humanos, que vai debater as cláusulas desses tratados, quem assina, quem não assina, quem põe reservas, quem não põe reservas. A sala VIP da ONU, digo, Conselho de Segurança. O que é o Conselho de Segurança e por que sala VIP? O Conselho de Segurança é o conjunto de países que vai ter 5 assentos permanentes e 10 rotativos, então são 15, e que vão decidir basicamente que país pode jogar bomba na cabeça da criança de outro país. Ou seja, é o Conselho de Segurança que vai dar as decisões e as resoluções a respeito de tudo que for referente a conflitos armados. Então dizer, sabe quando a gente fala, a ONU autorizou tal guerra, não autorizou tal guerra? São esses caras aqui. E aí nós temos 5 países que quando a ONU foi fundada, aí vamos ver se vocês adivinham quem são esses países, falaram, não, a gente vai ser assim do Conselho de Segurança para sempre. Estados Unidos, Inglaterra, França. O que aconteceu com a Alemanha no final da Segunda Guerra? Perdeu a guerra. Perdeu a guerra, perdeu lugar na sala VIP. Não tem sala VIP para a Alemanha. China e Rússia, então União Soviética. Aê, bingo! Esses são os 5 membros permanentes. Quem escolheu os membros permanentes? Os próprios membros permanentes. Olha, por coincidência, essas coincidências da história, quem que eram os aliados que venceram a Segunda Guerra Mundial? Eles mesmos venceram a guerra, fizeram o bem triunfar sobre todo o planeta, fundaram a ONU e falaram, para garantir que a gente não vai mais ter uma guerra que nem essa, já vimos que falharam miseravelmente, né? Só que eles foram mais espertos que a turma da Liga das Nações e falaram, a gente é conselho permanente, a gente não sai, a gente não dissolve, mas estão aí até agora. Essa é uma erguida. Poxa, não estou acertando. A gente pode espreguiçar, fiquem super à vontade, mas eventualmente eu vou perguntar se é uma mão levantada ou não. Muito embora a Assembleia Geral seja composta por todos os países da ONU, o Conselho de Segurança, e em especial esses 5 membros permanentes, vão deter um poder maior, ou pelo menos mais relevante em relação a esse aspecto de onde você pode fazer guerra, onde você não pode, e portanto vão ser objeto de disputa internacional maior do que simplesmente a Assembleia Internacional. Há diversas situações, quem estuda Conselho de Segurança não é um tema meu específico, mas
várias pessoas que estudam vão ter várias histórias para relatar de disputas em que você colocou direitos humanos como sendo a última coisa observada pelo Conselho de Segurança. Caso, por exemplo, do Sudão. O Sudão, antes de ter a divisão entre o Sudão e o Sudão do Sul, que foi 2011, salvo engano, o país passou por uma guerra civil terrível de muito tempo, e que em vários momentos se suscitou a possibilidade de intervenção das forças de paz da ONU. Ou quem que poderia intervir, que tipo de ação internacional se poderia fazer ali, que tipo de ajuda humanitária. Só que essa intervenção tem que ter votação do Conselho de Segurança. Quem votava contra? A China, por motivo de acordos internacionais com o Sudão. Então, dificilmente a gente vai ter uma decisão no campo dos direitos humanos que não passe por todo esse espectro político. E aí, infelizmente, as pessoas que estão ali morrendo com bomba na cabeça não vão passar pela cabeça do Conselho de Segurança. O Conselho Econômico e Social é o órgão responsável pela implementação de direitos econômicos, sociais e culturais, fiscalização desse tratado também. A gente já vai falar do tratado, do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que ele não tem um comitê específico, ele é tratado por esse órgão geral da ONU, que vai ter, entre outras atribuições, a fiscalização desse tratado. E o Conselho de Tutela, que embora ainda exista, ele perdeu a sua função original, que era esse nome incrível, né? Conselho de Tutela. Ele foi criado na fundação da ONU para tutelar os países que ainda eram colônia, os países não autônomos. Porque começou a pegar meio mal, né? Ficou meio chato, você funda a ONU, fala que vai trazer a paz, essa coisa toda, e aí África e Ásia inteira. Cara, da África só tinha Egito independente quando fundou a ONU. Só o Egito. O resto, todos os outros países, hoje são 54 países, eu não sei quantos eram antes da independência, porque as fronteiras mudaram. Mas quando a ONU é fundada, só o Egito. Começou a ficar meio chato. Falaram, pô, Inglaterra, França, vocês estão no Conselho de Segurança, cara, tá chato, de verdade. Muda aí que tá ficando feio, beleza. Só que a gente não pode ir dando independência assim também. Vamos fazer um conselho de tutela. E essa palavra tutela, ela tem muito uma ideia de um lado incapaz, né? De algo que precisa ser tutelado, que precisa de cuidados porque não é capaz de autonomia. E é evidente que o processo de descolonização passou longe dessa ideia de tutelas. Tem um monte de guerras de independência na África e na Ásia nesse período que não estavam aí muito de acordo com os princípios da Carta de São Francisco. Douglas, não? Não. Além desses principais órgãos, a gente vai ter vários outros, mas tem os órgãos chamados extraconvencionais. Por que extraconvencionais? Esses daqui são os órgãos de administração, propriamente dita, da ONU. A gente vai ter órgãos convencionais, que são os comitês específicos para cada tratado, a gente vai examinar quando falar dos tratados. E esses órgãos extraconvencionais, que são órgãos políticos não vinculados a um pacto específico. É o caso do Alto Comissariado, do Conselho de Direitos Humanos e da Corte Internacional de Justiça. A gente já vai ver detalhes de cada um deles aqui nesse quadrinho. Tá dando para enxergar, gente? Não sei se sou eu que estou muito perto aqui. Aqui eu fiz esse quadro. Vocês vão receber o slide depois para fazer a leitura com calma, porque eu não sei se a imagem está muito boa aqui. Mas que são órgãos que geram confusão, porque os nomes também não ajudam, né? Principalmente o Conselho de Direitos Humanos e o Comitê de Direitos Humanos. São dois órgãos diferentes. Aliás, a gente nem comentou aqui, mas não custa dizer. Eu sei que não vai vir de vocês, mas provavelmente vocês já ouviram. Cadê o pessoal do Direitos Humanos? Como se fosse uma organização. Cadê o pessoal do Conselho dos Direitos Humanos? Pode dizer, está em Nova York. O da ONU está em Nova York. O do Sistema Interamericano está na Costa Rica. O da OAB, a gente vai no Conselho da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Você vai ter comissões em vários lugares, mas é importante a gente ter clara essa noção. Não existe o pessoal do Direitos Humanos que você vai chamar, que eu nunca vi o pessoal do Direitos Humanos ir lá para... Aí você abre a chave da desgraça do dia, e é capaz até de ter alguém do direito... Adoro o do como singular antes, né? Do Direitos Humanos lá, fazendo alguma coisa. Então, aqui tem o quadro para a gente diferenciar o Alto Comissariado, que faz parte do secretariado, o Conselho de Direitos Humanos, para já fazer a diferença aqui para o comitê. O comitê é órgão convencional, ele faz parte do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. É quem recepciona as denúncias por violação a esse pacto. O Conselho de Direitos Humanos é parte do corpo de apoio da Assembleia Geral da ONU. Então, dois órgãos diferentes. Não confundir ainda Corte Internacional de Justiça com Tribunal Penal Internacional.
Não tá fácil, né? Eu sei, não tá fácil para ninguém a nomenclatura. A Corte Internacional de Justiça é órgão judiciário das Nações Unidas para solucionar disputas entre estados que tenham sido submetidas à sua jurisdição. O Tribunal Penal Internacional, havendo tempo a gente fala dele um pouco hoje, é o sistema de justiça internacional para processar e julgar pessoas por crimes especificados no Estatuto de Roma. O único órgão internacional que vai julgar crimes e, portanto, vai julgar pessoas é o TPI. Todos os demais órgãos internacionais vão julgar estados, porque, caramba, quem assinou o tratado, quem violou o tratado, é o país. Então, você não tem uma pessoa julgada pelo Comitê dos Direitos Humanos, pelo Conselho, pelo Comissariado, pela Corte Internacional de Justiça, ou no âmbito do sistema interamericano, pela comissão ou pela corte. Sempre vão ser os países. O órgão que vai fazer o julgamento penal é o Tribunal Penal Internacional. Mas aí é só a gente lembrar das regras básicas de direito penal. Responsabilidade penal sempre individualizada. Ou deveria ser. Individualizando as condutas, essas coisas todas. Vamos falar da Declaração Universal e a gente para para um café? Pode ser? Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Opa, declaração, a gente já viu que tipo de norma que é. É daquela que vincula ou que não vincula? Não vincula, soft law. De cara, já começamos na ONU com uma norma de força jurídica não vinculante. Mas tudo bem, vamos lembrar que a gente está saindo aqui da Segunda Guerra Mundial, ânimos exaltados, bomba atômica, campo de concentração, você ainda vai inventar sistema internacional que as pessoas estão obrigadas a falar, não, declaração, de boa, assim, soft law, vem aqui, assina, estamos restaurando a paz, reconstruindo o mundo. Com esse discurso, a ONU consegue fazer aprovar a Declaração Universal com aprovação unânime de 48 estados. A ONU era composta por esses estados, na época, da África, somente o Egito, e aí a gente vê a diferença em relação à quantidade de estados hoje, o quanto tinha de colônia aqui. 8 abstenções, nenhum voto contra. O que a Declaração Universal de Direitos Humanos vai contemplar? É o primeiro documento, bom, primeiro foi bom, né? Em primeiro lugar, pela primeira vez, um documento internacional de direitos humanos vai contemplar direitos de primeira e segunda geração. Ou seja, os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Existia uma disputa muito grande no campo político sobre quais seriam os verdadeiros direitos fundamentais até a Segunda Guerra Mundial. Os países que fizeram suas revoluções liberais ou revoluções burguesas, como eu costumo dizer, a depender do gosto do freguês, está mais à esquerda ou à direita. A gente vai contar nos livros de história com esses dois nomes, mas são os mesmos episódios. A gente está falando da Revolução Francesa, Independência Americana e um pouco antes das revoluções inglesas, das guerras de religião, que vão fazer documentos jurídicos como a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França. A gente não está universalizando para todas as pessoas, universal para todos os homens e cidadãos franceses, mas com direito de não ser morto e não ser torturado, direito à liberdade de ir e vir, direito a voto, direito à igualdade, direito à liberdade, direitos de primeira geração. Os de segunda geração vão ser o de viés marxista. Pós as revoluções populares do final do século XIX, em que se vai dizer que não basta o Estado se abster de interferir na vida do cidadão e da liberdade. O Estado também precisa de prestações para que esses direitos fossem assegurados. E existia uma disputa teórica muito grande para se dizer o que era um direito a ser assegurado pelo Estado e o que não era. A Declaração Universal vai ser o primeiro documento que vai procurar colocar isso de uma forma indivisível. É o primeiro documento que vai adotar os princípios da universalidade, indivisibilidade e interdependência com todos esses direitos. Vai dizer que é universal porque toda e qualquer pessoa, sendo pessoa, tem direito a ter direitos. Essa noção vem da ONU e aí, por mais críticas que a gente possa fazer, eu acho que não dá para jogar fora o bebê com a água do banho. O reconhecimento disso na esfera internacional, de que basta ser pessoa para ter direito a ter direitos, é uma mudança de paradigma no direito que até então a gente não tinha tido. Então, tanto faz se você é judeu, se você é cigano, se você é latino, se você é acusado de um crime, se você é condenado por um crime, se você é uma mulher, se você é uma criança, se você... não importa quem você seja, não importa o que você seja, se é uma pessoa, esses direitos valem para você.
ainda que o seu país diga que não vale. Se naquele momento o teu país não te assegurar esses direitos, eu tenho uma organização internacional dizendo, não interessa, é teu país assim, não é teu país que está errando. A ONU vai te socorrer nessa situação. Essa é a ideia da universalidade dos direitos. Com toda a questão é que a gente põe o contraponto, que esses direitos foram produzidos na Europa, em um contexto cultural muito específico. Então, da gente pensar, será que essa realidade cultural vai se aplicar a vários outros países? A universalidade sempre vai ter esses dois lados. Em relação à indivisibilidade e à interdependência, uma decorre da outra. A Declaração Universal vai dizer que os direitos de primeira e segunda geração são indivisíveis, ou seja, eu não posso me dizer um país que está adotando a Declaração Universal, dando só uma parte desses direitos, porque eles são interdependentes. De que forma? Não adianta o Estado dizer que eu tenho o direito de não ser morto se o meu direito à vida não está assegurado pelo direito à saúde. Não faz sentido um Estado dizer, olha, ninguém será morto em hipótese alguma porque eu não tenho pena de morte, que a ideia do direito à vida vem daí. Depois você tem um monte de desdobramentos para falar do direito à vida em outras esferas, mas a ideia do direito à vida está na noção de um Estado não pode te matar. Posteriormente ser desdobrado para dizer, bom, se ele não pode me matar, ele tem o dever de me permitir sobreviver. Eu preciso de saneamento básico, eu preciso de vacina, eu preciso de acesso ao hospital. Não adianta só me dizer que você não me mata se eu não tenho vacina para tuberculose, se eu não tenho acesso a médico. Não adianta você me dizer que eu tenho liberdade de escolha numa eleição se eu não tenho acesso à educação para aprender a lei e conseguir escolher um candidato. Não adianta você me dizer que eu tenho direito à integridade física, que você não vai me torturar, se eu não tenho direito à moradia. E assim por diante. A ideia desses direitos como interdependentes e, portanto, indivisíveis é decorrência da Declaração Universal. Tudo bem? E acho que esses são os grandes paradigmas, as grandes transformações e realmente, falando muito sinceramente, acho que tinha muita gente muito bem intencionada nesse momento aqui, vindo de um conflito muito violento e tentando partir para uma proposta que eu não sei se a gente já viveu um outro momento como esse, até hoje. Por mais que muitos dos propósitos aqui tenham se desvirtuado, por mais que a gente tenha essa questão de a sede da ONU ser nos Estados Unidos está no Conselho de Segurança e não assina tratado nenhum, não se compromete com absolutamente nenhum, com um monte de questões políticas que a ONU tem. Eu acho que esse momento histórico aqui de 48 a gente estava tentando fazer alguma coisa. E isso vai, a gente e a humanidade, né? E a Declaração Universal vai impactar diversas constituições ao redor do mundo. A Constituição de 46 aqui no Brasil, vamos lembrar, e pensando aqui no nosso caso brasileiro, a gente sai pro café. Em 1946, o que acontecia aqui, além da gente ter uma nova Constituição? A gente estava saindo da ditadura Vargas, né? A ditadura Vargas tinha terminado com a Segunda Guerra Mundial em 1945. Mas é no ano seguinte, a gente está saindo dessa ditadura, a gente tinha a Constituição de 37, a polaca. Vocês sabem por que chamava polaca? A nossa Constituição de 37? A Constituição de 37 foi uma das constituições ditatoriais que a gente teve, que eu fico na dúvida ali na hora de escolher essa ou de 67 dos militares. A gente tem tanta Constituição autoritária, não é? Tem para todos os gostos. Já de 37 tinha restrições graves ali de censura, de restrição a habeas corpus, enfim, várias questões. Mas ela foi apelidada de polaca, primeiro porque ela foi inspirada na Constituição polonesa fascista. Ó, coisa boa, coisa legal. E porque, vocês sabem quem que eram as mulheres chamadas de polaca no começo do século XX? Polaca é um termo pejorativo para polonesas, mulheres polonesas. Tinha várias imigrantes polonesas que vinham para o Brasil, frequentemente fugidas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, chegavam no Rio de Janeiro sozinhas e para elas só restava fazer o quê? Prostituição. Então, o termo polaca, principalmente no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX, não raro, era um adjetivo bem pejorativo, bem ofensivo, falar, fulana é polaca. É imigrante polonesa que veio para o Brasil e virou prostituta. Então, o que significa dizer uma Constituição apelidada a polaca? Né? Coisas da nossa história, coisas do nosso país. Só para a gente sair assim bem desconfortável antes de sair para o nosso café, 46 vem a Constituição nova, inspirada nos valores da Declaração Universal, coisa linda, maravilhosa, mas a gente tem aí uns restolhos autoritários. Por exemplo, alguém aqui lembra o ano do nosso Código Penal? O Código Penal de agora, que está em vigor. 40. Que Constituição que era mesmo? De 37. E o Código de Processo Penal em vigor hoje?
e 41. As nossas duas principais normas de direito penal, de punição, foram feitas a partir desta Constituição. A polaca veio um monte de Constituição depois, cada constituinte que passou ele falou, beleza, tá tudo certo, tá constitucional, segue o jogo, não tem problema nenhum. Tenta encaixar o nosso Código de Processo Penal nos direitos e garantias de direitos humanos processuais da Constituição Federal. Manja círculo no quadradinho? Não entra. Aí a gente não entende porque que o Supremo fica maluco até hoje com isso. Vamos parar pro café, pessoal?